Oi, preciosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero ensinar vocês a criar e lapidar as suas ideias da melhor forma possível para que a nossa série Lei da Atração flua da melhor forma possível na sua vida e você pare de sonhar e passe a viver tudo que você colocou no seu coração. Então, no vídeo de hoje eu quero ensinar um passo a passo, mais um passo a passo prático para que vocês possam executar as ideias de vocês. Às vezes a gente tá ali numa situação e vem alguma coisa na nossa cabeça, às vezes a gente não anota, às vezes a ideia passa batido. E eu quero ensinar vocês da melhor forma possível a transformar suas melhores ideias em ações e em realidade, tá? O título do nosso vídeo é Criando e Lapidando Ideias: Como manifestar e tornar real tudo o que está dentro de você. Às vezes, como eu falei anteriormente, você pode ter tido uma ideia incrível, mas você não sabia como tirar essa ideia do papel. Hoje eu vou te mostrar como você vai criar, lapidar e manifestar a sua ideia, usando princípios da lei da atração e estratégias para que isso possa ser executado a partir de hoje na sua vida. Então, se você sente que você nasceu para algo maior, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Ideias não nascem prontas. Eu tô aqui com o meu roteirinho que eu montei para vocês e eu espero que vocês gostem de tudo que eu anotei, de tudo que eu desenvolvi aqui para estar passando para vocês, para que a gente possa, né, seguir um passo a passo, não fuja da ideia central, que é ensinar vocês a lapidarem as ideias de vocês e transformarem em realidade. Então, a gente sabe que ideias são sementes e que essas sementes, elas não nascem prontas, mas elas carregam um potencial poderoso quando a gente passa a executar. Então, a diferença entre quem realiza e quem sonha está na lapidação. E o que é a lapidação? É o que você faz para tornar essa ideia real, é o que você faz para fazer com que isso aconteça de forma mais rápida e de forma que não prejudique a sua realidade atual, mas te leve para o seu cenário de vida muito mais rápido. Então, você manifesta o que você cultiva com intenção, com clareza e com ação. Então, hoje, o principal que eu quero ensinar a vocês é libertar-se da dependência. Às vezes, a gente tem uma ideia, a gente fica pensando se o nosso pai, se a nossa mãe vai concordar com aquilo, a gente fica buscando uma aprovação, a gente fica buscando nas pessoas uma aprovação para aquilo que só depende da gente. Porque, por exemplo, se eu tenho um sonho, a única pessoa que para aceitar aquela ideia, aquele sonho, sou eu, né? Não precisa da aprovação de terceiros. Porque a gente sabe que até Jesus, que era perfeito, que era único, ele foi apedrejado ali no meio de tudo que ele viveu, mesmo ele sendo perfeito. Imagina a gente, que somos pecadores, que somos falhos. Então, quando você sonha uma coisa e você fica buscando a aprovação das pessoas para que elas aceitem o seu sonho assim como você já está carregando ali um peso que não precisava. O seu sonho é para ser leve, é para ser tranquilo, é para ser sossegado. Até pedir desculpa para vocês, porque eu não vim gravar nos últimos dias, porque eu tô com um probleminha aqui na minha casa. Não tô conseguindo gravar por conta do barulho e eu falo que às vezes é até um empecilho para eu deixar de cumprir meu propósito, porque isso faz parte do meu sonho também, que é vir aqui falar com vocês, que é vir aqui transbordar na vida de vocês com tudo aquilo que eu sei, com tudo aquilo que Deus transbordou na minha vida e que pessoas ali no decorrer da minha história vieram me falar sobre lei da atração, sobre essas coisas que eu estudo hoje, sobre tudo que vem transformando a minha vida no decorrer desses 2, 3 anos aí. Então, eu entendo que às vezes a gente está ali criando uma ideia, lapidando uma ideia, fazendo aquela ideia se tornar real, e surgem os empecilhos no meio do caminho para que a gente desista, para que a gente pare, para que a gente não faça. Então, assim como está acontecendo comigo, que eu estou tendo esse empecilho, em decorrência do barulho, em decorrência das coisas que estão acontecendo aqui, que estão me levando para longe disso, eu decidi, porque a decisão quem toma sou eu decidi que eu não vou parar mesmo com o barulho. Então, assim, se eu estiver gravando e o barulho estiver insuportável, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito,
Porque o propósito que foi colocado no meu coração de vir aqui, gravar, falar para vocês tudo que tem sido colocado no meu coração, ele não vai parar. Então, às vezes, Deus coloca uma ideia no seu coração e qualquer coisinha que acontece, você não sustenta aquela decisão. Você não sustenta aquilo que você realmente quer. Porque você fala, eu sonho com isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo na minha vida, mas você não sustenta. A primeira coisa que dá errado, você fala, acho que não é para mim. Por que você acha que não é pra você? Primeira coisa que der errado, você vai lá e vai falar que não é pra você? Não, às vezes vão surgir os empecilhos no meio do caminho, porque alguma força maior sabe que se você permanecer ali naquela ideia, vai dar muito certo. E a vida, os vencedores são aqueles que não desistem. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, se você tem, né, um desejo ali no seu coração e vem acontecendo algumas coisas para te levar para longe do seu propósito, entenda que esses desafios eles vão vir para aquelas pessoas que estão propensas a vencer, a ter vitória, ser vitorioso. Então, se você não desistir, se você ultrapassar essas barreiras que vêm no meio do seu caminho, você vai vencer, eu tenho certeza. Então, liberte-se da dependência, de esperar a aprovação de alguém, de esperar as condições perfeitas, como eu falei para você. Porque às vezes você fica ali esperando as condições perfeitas para fazer e não faz. Porque eu tava esperando as condições perfeitas para vir aqui gravar outro vídeo para vocês. Eu não estava fazendo. Mas a partir do momento que eu vou lá e eu faço, que eu coloco a mão na massa, que eu vou fazer acontecer, independente das circunstâncias estarem boas ou não, eu decidi que eu vou viver a realidade que eu me propus a viver e pronto, acabou. Então, esperar as condições perfeitas é autossabotagem disfarçada. Você não precisa que ninguém te diga, vai dar certo. Você não precisa que sua mãe passe a mão na sua cabeça e fale, vai dar certo. Não. Você precisa acreditar que vai dar certo, você precisa correr atrás, você precisa tomar as atitudes corretas para que você chegue mais perto do seu propósito, porque a sua convicção, você estar certo de que aquilo é para você, é o seu maior poder. O universo, ele responde à sua vibração. E a sua vibração, ela precisa vir de dentro, precisa vir de dentro de você. Você precisa entender que, por mais que as coisas estejam dando errado, tudo caindo do lado de fora, dentro de você precisa ter a convicção de que você vai vencer, de que você vai chegar no seu objetivo. E essa vibração, ela começa por dentro. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá passando por um momento difícil, um momento de perrengue, de conta, de problema. Se você focar no problema, ele cresce. Agora, se você foca na solução, se você foca nas atitudes que você vai tomar para resolver aquela situação, a sua vida já está resolvida a partir daí. Então, saia do caminho tradicional para que você possa viver a realidade que você se propôs a viver. Seguir o caminho padrão vai te levar aonde todo mundo está. Então faça diferente. Se você for chamada para algo único, para algo maior, faça a diferença no meio da multidão. Tome atitudes diferentes, quebre padrões, rompa padrões, né? Crie novas possibilidades e não repita padrões. Você não nasceu para se encaixar, você nasceu para expandir, para liderar. A partir do momento que a gente sente um chamado para vivenciar algo maior, a gente precisa se movimentar de forma diferente. Fazer de fato o que a maioria das pessoas não tá fazendo, sabe? Eu faço faculdade de marketing, eu vejo que nem todo mundo lá da minha faculdade se posiciona como eu me posiciono, quer coisas que eu quero, as pessoas querem mais do mesmo, eu não quero mais do mesmo, eu quero vir aqui na internet, eu quero me posicionar, eu quero alcançar o maior número de pessoas, e eu tenho certeza que esse propósito, essa vontade não nasceu no meu coração à toa. Então, quando vem algo no seu coração, é muito forte, de você olhar assim e falar, gente, o que que tá acontecendo? Que você, sabe, a única alternativa que você tem é viver aquilo, é fazer aquilo até dar certo, fazer acontecer de fato. Então, tudo começa pela forma que você se enxerga. Então, se eu olhar pra mim e falar, eu não sou capaz, porque eu sei que eu falo muita coisa errada, eu falo muita palavra errada, porque sou do interior. Só que falar errado, ser do interior, não vai me impedir de chegar onde eu quero chegar, sabe? Eu sei que isso é falta de alinhamento. Então, se eu olho pra mim e a minha autoimagem, ela tá alinhada, ela tá lapidada, e eu acredito que eu sou capaz, plenamente, perfeitamente, de ser uma mulher que vem aqui na internet impulsionar outras mulheres. Se eu acredito nisso, se eu determino que eu tenho potencial para, por que não? Então, tudo depende de mim. Tudo depende do que eu acredito para mim. Então, agora vocês vão fechar os olhos de vocês e vão visualizar.
Quem você seria se você não tivesse nenhum medo? Porque mesmo que eu tô com medo de fazer isso que eu tô fazendo, vir aqui, me expor, às vezes eu falo errado, porque eu sou do interior, e às vezes eu como umas palavras. Quem eu seria se eu não tivesse medo de vir aqui me expor, de vir aqui na internet, de falar pra você que você também pode, que você também consegue, que independente do que as pessoas falam pra você, você é capaz de fazer acontecer. Então, quem você seria se você não tivesse medo? Para uns 5 minutos aí na sua casa, para o que você está fazendo agora, respira fundo e imagina quem você seria se você não tivesse medo. Imagina quantas coisas você já deixou de fazer porque você teve medo, porque você não achou que você fosse conseguir, porque você se comparou, porque você olhou para sua amiga e falou: "Nossa, mas ela tem uma condição financeira melhor, ela veio de uma família rica". E você olha para você, está todo cagado, cheio de contas, cheio de dívida, cheio de problema, com a família toda desestruturada. Você fala: "Como que eu vou conseguir?". Porque às vezes a gente olha para nossa situação e é tão difícil de acreditar que a gente vai conseguir que sei lá, eu não sei. Mas, realmente, olha pra você mesmo e fala: quem eu seria se eu não tivesse nem um pingo de medo? O que é que eu faria? Que tipo de mulher eu seria? Então, a gente sabe que a lei da atração, ela amplifica a nossa identidade. Então, mude quem você acredita ser e tudo ao seu redor vai mudar. A forma que você se enxerga, a forma que você se vê conquistando, fazendo, sendo, é o que te leva a viver uma vida diferente. Então, a partir de hoje, faça acontecer de forma diferente, se olhe de forma diferente, porque você é diferente. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, não é à toa que você está aqui. Então, quem você seria se você não tivesse nem um pinguinho de medo? Seja essa mulher, se trabalhe para ser. Tome atitudes dessa mulher que você seria se você não tivesse medo. Então, a gente sabe que vocês precisam sonhar grande, mas também a gente precisa agir com estratégia. Quem sonha grande precisa tomar atitudes que te levem para esse cenário de vida que você quer viver. Então a gente sabe que não basta só desejar. A gente precisa se alinhar mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, crie metas intuitivas que conectam o seu propósito, aquilo que você quer viver, com ações reais. O que que você precisa fazer? O que que você precisa tomar de atitude para chegar nesse objetivo aqui? Então, a partir de hoje, você vai começar a agir estrategicamente, de forma que acelere o seu processo, para que você chegue nessa versão, nessa mulher que você quer chegar, vivendo a vida dos sonhos, que é a vida que você quer viver, trabalhando no emprego dos sonhos, dirigindo o carro dos sonhos, morando na casa dos sonhos. Então, como essa mulher ela seria? Como? Eu sempre falei de mim, eu amo estar maquiada. E por que eu não estava? Já falei disso com vocês. Por que eu não estava? Por que eu não me arrumava? Por que eu não fazia? Só depende de mim, só depende de você. Então, para você viver um negócio na sua vida, que é um negócio que você quer, só depende de você querer, de você fazer acontecer, de você olhar para a situação e falar: não, eu posso. Se fulana pode, por que que eu não posso? O que que me difere dessa pessoa? Eu costumo falar que a diferença das pessoas está naquela pessoa que faz e naquela pessoa que fica postergando. Então, não seja a pessoa que posterga, seja a pessoa que faz e que acontece, independente da situação, independente do que está acontecendo. Então, hoje eu te convido a assumir o comando da sua vida, como se você fosse uma CEO, como se você fosse uma empresa e você estivesse assumindo o controle da sua empresa, que é você. Então, você é a fundadora, a criadora da sua realidade. E o universo, ele é um investidor invisível, porque a mão do Senhor, do universo, está aqui derramada só para te abençoar. Só que você precisa se posicionar aqui embaixo para que você possa estar apto a receber essas bênçãos. Então, quanto mais você acredita que aquilo é para você, o invisível começa a conspirar ao seu favor. Ideias viram realidade quando você junta inspiração com execução. Não adianta nada sonhar se você não executar. Então você precisa executar. O insight, a ideia que vem na sua cabeça, ela é só o começo. Então, você precisa tirar essa ideia, esse pensamento da sua cabeça. O que você faz com essa ideia é o que realmente vai transformar a sua vida. Eu tive uma ideia aqui. O que eu vou fazer com essa ideia que vai me levar a, de fato, realizar essa ideia? Então,
Comece hoje a agir estrategicamente, se posicionar estrategicamente para que você alcance mais rápido a sua vida dos sonhos. Então, a dica de hoje é: escreva 3 ideias. E qual será o seu primeiro passo para manifestar cada uma dessas ideias? Então, não é só sonhar, mas o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou tomar de atitude para fazer com que isso aconteça mais rápido? Então, as ideias, elas vêm até você por um motivo. Você é o canal de realização das ideias. Quando você é o canal, é como eu falei para vocês no outro vídeo. É como se vocês fosse um joguinho ali, aquele joguinho de avatar. Você tá ali vivendo a vida, e aí você assume o controle do personagem que é você. E aí você passa a viver exatamente o que você quer. Porque quando você fica deixando a vida te levar, menina, a vida vai te levar de verdade. Então, assuma as rédeas da situação e faça acontecer na sua vida. Porque só depende de você. Lei da atração, ela não é mágica, é alinhamento entre intenção, ação e identidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha com alguém. Mas, antes de qualquer coisa, faça tudo isso que eu falei para você aqui nesse vídeo. Tenha a ideia, mas lapide a ideia de forma que você vá realizar. Se você aprender a manifestar com propósito, vai fluir para você. Então, faça exatamente o que eu te falei, anote, escreva as 3 ideias no papel e passe a colocar quais atitudes você vai tomar, quais próximos passos você vai tomar para viver essas ideias. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E se tem feito sentido para vocês eu vir até aqui falar com vocês, me deixa um comentário aí que eu quero saber. Eu vou ler tudo, eu prometo. Eu tenho fé em Deus que eu vou voltar aqui e eu vou ler muitos comentários. Um beijo, suas lindas!